Olá, sou o professor Ricardo Luz. Nesta videoaula nós vamos falar sobre o processo de recrutamento de pessoas para as organizações. É uma atividade bastante importante que antecede o processo de seleção e é responsável por melhorar a qualidade de acerto no processo subsequente, que é o processo de seleção. Recrutar significa convidar, atrair profissionais que atendam a determinados requisitos dos cargos que nós estamos buscando preencher, e não é convidar qualquer pessoas, é convidar profissionais, como eu já disse, que preencham pelo menos um requisito mínimo para o cargo. Esse processo ele vai ter um impacto maior ou menor na qualidade do processo subsequente, que é o processo de seleção de pessoas para as organizações. Eu gosto de dizer que o RH tem a possibilidade de, em cada processo seletivo, melhorar a qualidade dos recursos humanos de uma empresa e impactar nos objetivos, da organização. Eu gostaria de apresentar alguns números que revelam a quantidade de profissionais que as grandes organizações contratam a cada ano. Isso para quê? Para que vocês tenham uma ideia do grande desafio, da dimensão do trabalho dessa equipe de recrutamento e seleção. Às vezes, a pessoa não tem noção, né? Trabalha numa pequena empresa, onde a empresa contrata 2, 3, 5, 10 pessoas no ano e não tem a exata noção da importância, da dimensão do desafio que esses profissionais que atuam nessa área de RH têm. Então, eu vou apresentar aqui alguns números de contratações de algumas grandes organizações instaladas no Brasil. Ambev, no ano de 2019, 4.755 pessoas. Companhia Siderúrgica Nacional, no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, 1.200 pessoas no ano de 2019. Bradesco, em 2019, 9.000, quase 9.100, 9.093 novos colaboradores. Usiminas, 2.048 pessoas novas em 2024. Algar Telecomunicações, 610 novos colaboradores. A Gol, 802 colaboradores. Gerdau, 250 novos colaboradores. E eu pulei, desculpe aqui. E Arcel, eu não me lembro mais, que eu pulei agora o slide. A Boticário, 2.423 contratações. A Gol, 802 em 2019. A Brasil Telecom, 2.334 no ano 2000, que foi um ano que eu tive acesso a essa informação oficial da empresa. A Cielo, 1.173 novos empregados em 2023 e a Light, 1.100. Então, vejam, isso é o número de pessoas contratadas num ano. Para a gente escolher um bom profissional,
nós temos que avaliar uma quantidade imensa de pessoas para extrair dessa quantidade imensa um profissional que atenda aos requisitos de talento das grandes organizações. Então, por aí vocês podem ver que é um desafio imenso que essas equipes têm em suas mãos. Como é que funciona o processo, como é o fluxo do processo de recrutamento e seleção nas empresas? Tudo começa, o trabalho do recrutador tem início a partir do recebimento de um pedido feito por uma liderança qualquer da empresa. É uma chamada, esse documento que nos é enviado, é chamado de solicitação de pessoal, requisição de pessoal, e é através desse documento, que nós iniciamos o processo de recrutamento, de busca de identificação e de atração de pessoas para participarem do processo subsequente, que é o processo de seleção. Depois que esses candidatos são atraídos, se interessam pelas vagas da nossa empresa, nós realizamos, então, uma outra atividade, um outro processo, que é o processo de seleção, que é o processo de quê? De escolher, dentre todos os profissionais que foram recrutados, aquele que melhor atenda aos interesses da nossa organização. E aí nós selecionamos 3, 4 profissionais que julgamos aptos e encaminhamos àquele gestor que nos solicitou esse profissional. E ele, então, fará a entrevista e uma avaliação final com esse candidato e dará a palavra final sobre a pessoa que ele irá escolher para a sua equipe. Então, esse é o fluxo, é o processo, repetindo, que tem início com o recebimento de um documento chamado solicitação de pessoal, encaminhado para o RH por uma liderança que tenha essa alçada, esse poder de solicitar um novo profissional para a sua equipe. Vamos agora apresentar o conceito de recrutamento. Recrutamento é um processo. Processo é um conjunto de passos, de etapas interligadas, e todas têm um objetivo comum. Nesse caso, atrair profissionais para o outro processo, que é o processo de seleção. Então, é um processo de atração seletiva de profissionais. Seletiva por quê, Ricardo? Porque não se trata de convidar quaisquer profissionais, mas sim aqueles que tenham os requisitos desejados pela vaga. Se nós estamos buscando atrair, por exemplo, para uma determinada vaga, psicólogos, não adianta nós atrairmos médicos, engenheiros, advogados, administradores. Então, por isso é um processo de seleção atrativa, direcionada, focada em alguns requisitos que o cargo requer de quem vai ocupá-lo. E é um processo de atração seletiva de candidatos de dentro da empresa, ou seja, nós fazemos essa busca, essa identificação internamente na própria empresa ou no mercado. E, geralmente, vamos ao mercado quando não encontramos na nossa empresa pessoas que preencham os requisitos desejados.
É muito importante aqui, já de pronto, destacar que as empresas devem sempre priorizar a busca interna para o preenchimento de suas vagas, por uma questão de respeito e valorização dos seus colaboradores. Óbvio que nem sempre encontramos na nossa organização pessoas com o perfil exigido pelo cargo. Pela primeira vez a empresa estará contratando um engenheiro nuclear. Nós não temos na empresa nenhum engenheiro nuclear, temos que buscar fora. Vamos selecionar um zootecnista, não temos na empresa, vamos buscar fora. Então, esse é o conceito, é um processo de atrair de forma seletiva profissionais de dentro da empresa ou do mercado para participarem do processo subsequente, que é o processo de seleção de pessoas. Nós vamos falar agora sobre os 3 tipos de recrutamento existentes. Primeiro, o recrutamento interno. É aquele realizado, como eu já disse, dentro da organização. O outro é o recrutamento externo, quando vamos ao mercado e atraímos profissionais de outras empresas, profissionais que estejam atuando no mercado. E tem um terceiro tipo, que é o recrutamento misto. O que é o recrutamento misto? É quando nós temos, participando de um mesmo processo de seleção, profissionais de dentro da empresa e profissionais do mercado. Então, esses são os 3 tipos, e eu vou abordar as vantagens, as desvantagens de cada um desses tipos. Então, vamos falar inicialmente daquele tipo de recrutamento que as empresas mais deveriam valorizar, que é o recrutamento interno. Quando identificamos na empresa e convidamos pessoas da própria empresa que preenchem os requisitos do cargo que nós estamos buscando preencher. Esse tipo de recrutamento, ele é o mais rápido, porque o profissional já está dentro da empresa, ele é mais barato, não tem custo, já que não estamos dependendo de ninguém para nos ajudar nesse processo de encontrar pessoas, nós já encontramos na própria organização, e ele tem 2 grandes vantagens. Ele motiva os colaboradores. Motiva por quê, Ricardo? Porque oferece oportunidades de crescimento profissional. Ou às vezes, a pessoa se candidata, na maioria das vezes, para cargos superiores àqueles que as pessoas ocupam atualmente, ou seja, buscando uma promoção, uma progressão salarial. Mas, às vezes, eu estou trabalhando na área de marketing, mas eu adoraria trabalhar na área de RH. Então, aparecendo uma vaga para a qual eu preencho os requisitos, eu vou me candidatar, mesmo que essa vaga esteja no mesmo nível hierárquico do meu cargo atual. Ou seja, eu não terei uma promoção, mas eu irei trabalhar, eu terei a oportunidade de ingressar numa área na qual eu quero me encarreirar. Então, por isso que motiva, porque aproveita o potencial dos colaboradores da empresa, dando a eles essas 2 oportunidades de progressão na carreira ou de um ajuste na carreira. A pessoa
podendo passar a trabalhar numa área que ele tem interesse. E como se trata de um profissional da empresa, não há risco de adaptação. Por quê? Porque a pessoa já trabalha na empresa, conhece as características, a cultura, o modo de ser da empresa, tem informações sobre aquele gestor ou daquela gestora com a qual ele irá trabalhar. Então, assim, a possibilidade é muito pequena da pessoa não se adaptar. É o contrário de quando buscamos alguém no mercado. Às vezes buscamos um excelente profissional, mas quando ele ingressa na nossa empresa, às vezes acaba não se adaptando ao gestor, à cultura, ao jeito de ser da nossa empresa, aos colegas, ao ambiente, enfim. É sempre um ponto de interrogação, eu vou falar daqui a pouco, quando a gente traz alguém de fora. Então, nesse caso, a gente não tem esse risco. Bom, tem alguma desvantagem, Ricardo? Tem. O recrutamento interno tem. Ele restringe a renovação, a oxigenação, a vinda de novos conhecimentos para a empresa, na medida que a gente está aproveitando pessoas da própria empresa. E um grande problema, que é muito comum, muito recorrente nas empresas, é que ele desfalca, né, o setor que estará liberando aquele profissional. A vaga está num outro departamento. E aí a gente vai colocar alguém que, que está trabalhando num departamento todo organizado, direitinho, que não havia necessidade de contratar ninguém, e vai passar a ter essa necessidade porque vai liberar um membro da equipe para um outro setor, para uma outra diretoria, um outro departamento da empresa. Então, desfalca. E esse desfalque é um dos motivos, eu vou falar já já, que acaba muitas vezes por uma questão de egoísmo do gestor, por uma questão de acomodação do gestor, acaba não permitindo a liberação do subordinado para ele, gestor, não ter o trabalho de buscar um novo profissional e, obviamente, ter, dependendo da situação, que qualificar, que treinar esse novo empregado. Então, essas são as desvantagens do recrutamento interno. E aqui eu quero destacar o cuidado que devemos ter quando nós vamos fazer numa empresa esse tipo de recrutamento interno. Quando encontramos pessoas que preenchem os requisitos da vaga e queremos convidar esse profissional, nós temos que tomar um cuidado muito importante. Qual é o cuidado? Devemos, antes de convidar, antes de fazer o convite a esse profissional, devemos consultar o gestor dele para saber se ele liberará esse profissional caso ele seja escolhido. A falta desse cuidado, a não observação a esse cuidado, muitas vezes gera um conflito. Alguns selecionadores, alguns recrutadores, melhor dizendo, convidam algumas pessoas internas, essas pessoas participam do processo de seleção, são escolhidas. Quando elas vão informar ao seu gestor, alguns dizem não. Então, se a gente está trabalhando numa empresa, nós de RH estamos trabalhando numa empresa onde não há uma política de valorização
de aproveitamento interno dos colaboradores, uma política autorizada pelo presidente, isso o RH numa empresa deve fazer. Buscar levar para o presidente uma política, uma sugestão para que ele aprove, permitindo que todos os empregados possam candidatar-se livremente a quaisquer vagas que eles julguem que preenchem os requisitos, sem que haja objeção por parte dos gestores. Então, quando a gente está numa empresa que não tem essa política aprovada lá pelo presidente, nós temos, para não gerar conflito, que consultar o gestor. Por quê? Caso a gente não o consulte e ele depois não queira liberar o subordinado que foi escolhido, o que vai acontecer? Essa pessoa, esse profissional, jamais vai perdoar o seu chefe, que não permitiu que ele tivesse a oportunidade de crescer na empresa. Vai se sentir super insatisfeito por isso. E nós, então, criamos um conflito que poderíamos ter evitado caso tivéssemos feito essa consulta prévia. Então, esse é um cuidado que a gente deve tomar, mas o ideal é que, havendo um RH na empresa, o RH crie, com a autorização da presidência, uma política que faculte a todos os empregados participarem de processos de seletivo sem que haja a objeção por parte dos seus gestores. Bom, agora vamos falar do outro tipo, que é o recrutamento externo, quando a gente traz profissionais do mercado. Esse tipo de recrutamento, qual é a vantagem? Ele oxigena, ele traz novos conhecimentos, novos talentos, novas habilidades, ele melhora a qualidade do capital humano da empresa. Então, é muito importante, porque a gente traz conhecimentos, habilidades que não existem, competências que não estão presentes na empresa. Por outro lado, também ele quebra também uma certa acomodação que existe, por exemplo, típico, né, das empresas públicas que, de um modo geral, assim, não mandam embora da forma como as pessoas são mandadas embora na iniciativa privada. E aí, em algumas empresas, as pessoas, aqueles que não são tão competentes, acabam se acomodando, achando que não vão ser desligados. Então, quando a gente traz alguém de fora, liga ali um alerta na equipe, ou seja, há a possibilidade de vir alguém de fora. E o recrutamento externo, essa busca de fora, aumenta a visibilidade da empresa junto ao mercado de trabalho. Os anúncios, né, divulgados no mercado de trabalho dão à empresa uma visibilidade de vigor, né, de uma empresa que está ali dinâmica, crescendo, etc. Então, essas são as vantagens. Agora vamos conhecer as desvantagens do recrutamento externo. Qual é nós temos dois grandes problemas. O recrutamento externo ele é mais demorado, porque a gente tem que encontrar no mercado profissionais e aí a gente sempre busca o maior número possível de profissionais para que as chances de se fazer uma boa escolha sejam maiores, essas chances. Ok? Então, quando a gente vai no mercado e traz alguém de fora, nós geramos insatisfação. Então, esse é um grande problema. A gente, quando traz alguém de fora, o empregado que estava de olho naquela vaga
se sente injustiçado e fica muito insatisfeito por se sentir preterido. As chances da gente crescer na empresa já não são muitas. Quando acontecem, aí a empresa, em vez de olhar para os funcionários e tentar achar alguém, vai lá fora e busca. Isso é muito comum nas empresas, especialmente naquelas que não divulgam as vagas para os seus empregados. Essa deve ser outra política importante de RH, divulgar todas as vagas, até para que os próprios da empresa possam se interessar naquelas vagas que eles atendem aos requisitos. Então, muita gente nas empresas, especialmente nessas que não divulgam as vagas, fazem o processo seletivo, buscam pessoas de fora, e aí, quando esse novo colega chega, é que as pessoas vão ficar sabendo que a empresa contratou um profissional, tinha uma vaga, mas infelizmente foi lá fora e buscou uma pessoa preterindo um profissional de dentro da empresa. Então, gera insatisfação, é mais demorado, né? Porque a gente, às vezes, como tem que recrutar muita gente, e dependendo, às vezes, da pressa, a gente, às vezes, tem que contratar também empresas de recrutamento e seleção para, fazendo uso do arquivo dessas empresas, a gente poder acelerar o processo seletivo. Então, tem custo, ele é mais demorado e ele tem um segundo problema, além de gerar insatisfação, poder gerar insatisfação quando há algum empregado, né, que preenche os requisitos e que fora preterido. Além disso, toda vez que a gente traz uma pessoa de fora, por mais importante, por mais qualificada que essa pessoa seja, por melhor que seja esse profissional, tem sempre um ponto de interrogação, tem sempre uma dúvida. Por mais bem feita que tenha sido o processo de seleção, analisando a adequação do profissional com o jeito de ser, com os valores da empresa, apesar de tudo isso, sempre fica um ponto de interrogação. Será que essa pessoa vai dar certo? Vai se adaptar ao trabalho, ao novo gestor, à equipe, ao modo de ser da empresa e uma série de outras questões, né, que envolvem a relação de trabalho. Então, essas são as desvantagens. Para que a gente entenda, para que vocês possam ter uma noção mais precisa do quanto que as empresas valorizam isso, né, eu vou trazer alguns números de empresas que praticam recrutamento interno para vocês verem. Óbvio que às vezes o percentual não é tão alto, por quê? Porque muitos cargos exigem requisitos que nós não temos pessoas na empresa para cumprir e temos que buscar fora, ok? Então, mas vamos ver exemplos de recrutamento interno. Olha, a Hering, em 2019, 53% das vagas preenchidas com os próprios funcionários, metade das vagas, olha que legal. A Vivo, 2024, quase a metade, 45% das vagas. Tigre é uma empresa de Santa Catarina, muito importante, 47% de suas vagas em 2020 foram preenchidas com os próprios empregados. BRF, essa empresa fruto da fusão da Sadia e Perdigão, em 2019, olha que legal,
mais de 60% das posições de diretoria preenchidas internamente. Embraer, 2023, das 450 vagas foram preenchidas internamente. Algar, empresa de telecomunicação, incentiva, na sua política de gestão de pessoas, as movimentações internas. Natura, 75% das vagas preenchidas com recrutamento interno. BASF, uma empresa química gigante, global, 73% dos gestores formados internamente, e em 2012, 25% das vagas preenchidas internamente. Boticário, 34%. Votorantim tem um programa de movimentação de mobilidade interna. O laboratório SEIB de análises clínicas de Brasília, em 2011, esses dados são oficiais, 99% dos gestores formados internamente. Losango, à época, uma empresa financeira que era do banco HSBC, 50% das vagas através de recrutamento interno. Whirlpool, 80% das vagas dos executivos via recrutamento interno. Agora vamos falar do fluxo que os recrutadores seguem para recrutar pessoas para a empresa. Primeiro, nós recebemos aquela solicitação de um novo profissional e fazemos o levantamento do perfil do cargo junto ao gestor. Depois nós vamos escolher a fonte de recrutamento, e aqui eu já adianto, vamos escolher onde divulgar as vagas para melhor repercutir e encontrar os profissionais que queremos atrair para essas vagas. Depois a gente vai divulgar essas vagas, ou seja, vamos aplicar uma técnica de recrutamento, e aí a técnica mais usual são os anúncios de emprego. Então a gente tem que divulgar, colocar o anúncio, e tem outras tantas maneiras de divulgar as vagas da empresa. Vamos aplicar essa divulgação e a fazer, depois do encerramento, uma avaliação desse processo que nós realizamos. O levantamento do perfil é uma entrevista que o recrutador faz com o gestor que requisitou um determinado profissional para levantar informações, conhecer melhor aquelas competências, as características, as habilidades que são exigidas para um determinado cargo. Então, nós vamos, junto àquele gestor, procurar conhecer de todas aqueles itens que foram inseridos naquele documento encaminhado por RH. Vamos ver assim, qual é o mais importante, ou quais são os mais importantes dentre todas aquelas exigências. Aquelas que ele, gestor, vai levar muito em conta quando ele estiver dando a palavra final para escolher um membro da sua equipe. Vamos procurar verificar junto ao gestor de todos aqueles requisitos do cargo, se tem algum que poderia ser desejável, que não necessariamente possa ser um determinado requisito obrigatório. Então, isso também
cria uma flexibilização para o trabalho do recrutador. E vamos também, essas vagas que a empresa preenche, elas são preenchidas por duas razões básicas. Primeiro, porque a empresa está crescendo. A expansão da empresa gera a necessidade de contratação de novos profissionais. E o segundo motivo é para substituir profissionais desligados da empresa, de forma voluntária ou por decisão do gestor. Então, é muito importante saber, nesse diálogo, nesse levantamento do perfil do cargo, se, quando se tratar de uma substituição, conhecer o motivo que levou aquele gestor a desligar o ex-empregado. Por quê? Porque, às vezes, essa justificativa pode nos sinalizar alguns cuidados que nós devemos observar. Por exemplo, ao consultar o gestor sobre o motivo da saída do empregado que ele está substituindo, recebemos a informação que aquela pessoa fora demitida porque não tinha disponibilidade para fazer as horas extras com a frequência como elas são feitas naquele setor. Então, essa informação não está naquele documento, podia não estar naquele documento em que o gestor elencou todas as suas exigências. E nesse levantamento a gente pôde observar e a gente vai ficar atento que vamos repassar essa informação para o selecionador, que essa pessoa, além de tudo aquilo, tem que ter muita disponibilidade para fazer horas extras. Bom, e aí, em se tratando de recrutamento, nós temos que conhecer as fontes e as técnicas. Vamos agora falar das fontes de recrutamento. O que são as fontes? São os lugares que nós devemos conhecer para, nesses lugares, divulgar de forma eficiente, de forma eficaz, as vagas que estamos buscando preencher. Se eu tenho uma vaga de fresador, de repente, em determinados ambientes, não adianta eu falar dessa vaga. Não vai ter eco, não vai ter resposta. Não, talvez eu não me depare com nenhum fresador interessado na vaga, ou talvez eu nem sequer me depare com algum fresador. Então, o recrutador tem que conhecer os cargos da empresa e onde encontrar esses profissionais. Então, as fontes são os lugares onde nós devemos divulgar as vagas e, obviamente, onde podemos encontrar de forma eficiente esses profissionais. Vamos conhecer alguns exemplos de algumas fontes. A própria empresa é uma fonte quando fazemos o recrutamento interno. Outras empresas, nós, profissionais de recursos humanos, temos um trabalho também de parceria com outros colegas, isso na área de seleção, na área de treinamento, de departamento pessoal, de salários, segurança, trabalho, todas as áreas de RH, nós interagimos com profissionais, com os nossos pares, principalmente das outras áreas. E assim como nós os ajudamos, eles também adotam essa reciprocidade. Então, às vezes, nós também, quando temos muita pressa, recorremos também aos colegas da equipe de recrutamento e seleção de outras empresas. E lá eles têm um banco também que pode nos auxiliar com a indicação de alguns profissionais.
Nós temos as escolas técnicas, né, quando estamos contratando algum estudante ou algum egresso de uma escola técnica específica, a escola técnica têxtil, de química, de edificação, de mecânica, disso, de qualquer coisa. Temos as instituições de ensino superior, né, quando a vaga requer um estudante de uma determinada formação acadêmica, nós, em vez de anunciarmos de uma forma aleatória, podemos endereçar essa divulgação para um curso, para uma instituição de ensino que a gente sabe que lá nós encontraremos um público enorme, específico, que tem aquela formação acadêmica. Os sindicatos, antes da reforma trabalhista, nós, quando desligávamos algum profissional, algum funcionário com mais de um ano de casa, nós fazíamos a homologação no sindicato. Então, voltando para esse exemplo, né, do fresador, do torneiro mecânico, são profissionais da área metalúrgica, né? Eu posso divulgar essa vaga com muito mais certeza de que essa divulgação vai ser eficaz, fazendo essa divulgação, por exemplo, no Sindicato dos Metalúrgicos. Podemos também divulgar junto às empresas de recrutamento e seleção, aos conselhos de classe profissionais, o Conselho Regional de Administração, tem uma vaga de administrador ou de um tecnólogo da área de gestão. Lá nós temos milhares de profissionais cadastrados. Eu quero uma vaga, eu tenho uma vaga para um advogado, a OAB tem milhares. Eu quero uma vaga para engenheiro, tem o Conselho Regional de Engenharia. Então, assim, essas instituições certamente não se oporiam em divulgar, porque é sempre uma coisa boa estar divulgando uma vaga para os profissionais que eles representam. Uma outra fonte interessante, muito eficaz, são os agentes de integração, aquelas instituições que mediam a relação dos estudantes com as empresas. Quando a gente está selecionando um estagiário, nada melhor do que ir direto no CIEE, na Fundação Moody's, no NUB, no Instituto Capacitário, numa instituição que nós chamamos juridicamente de agente de integração, porque faz a ponte entre os estudantes e as empresas. As empresas procuram essas entidades para oferecer suas vagas e os estudantes mandam os seus currículos buscando uma oportunidade de estágio ou de emprego. Nós temos também outras fontes, que são os sites, né? Nós temos, toda empresa tem um site, tem lá um espaço digital chamado Carreiras, Trabalhe Conosco, e que eu vou falar mais adiante especificamente sobre esse espaço, que é um espaço importante para a divulgação não só das vagas, como de um negócio que nós chamamos proposta de valor para os empregados. De tudo aquilo que possamos falar, comentar, divulgar para o mercado de trabalho, que seja capaz de despertar o interesse de pessoas do mercado de trabalho em trabalhar na nossa empresa. Então, o site da empresa é também uma fonte, um lugar onde a gente pode divulgar. Pode e deve divulgar as vagas da empresa. Divulgar também, o que é mais comum ainda, nos sites de emprego, né, como o LinkedIn, que é o grande carro-chefe hoje em dia, vagas.com, enfim, qualquer uma dessas plataformas de emprego.
Então, cabe ao recrutador ter esse know-how, né, esse conhecimento, de onde divulgar as suas vagas, para que ele possa abreviar o processo de procura, de identificação e possa atrair o maior número possível de profissionais que atendam, né, também tem esse detalhe, que atendam aos requisitos da vaga. Agora vamos conhecer um outro conceito em termos de recrutamento, que são as técnicas de recrutamento. As fontes são os lugares onde a gente divulga, onde a gente encontra os profissionais. E as técnicas são os meios que nós utilizamos para divulgar uma vaga. A gente pode divulgar uma vaga de qualquer jeito, né? Falando para os amigos, falando lá para os nossos vizinhos, mas daí a ter êxito, ter eco, ter retorno dessa comunicação, são outros 500. Então, devemos saber utilizar os melhores meios para que, através deles, nós possamos repercutir da melhor maneira as vagas da empresa para conseguir atrair o maior número possível de candidatos. E aqui vamos conhecer também algumas dessas técnicas de recrutamento. A forma mais usual, né, a forma mais trivial, é a divulgação através dos anúncios. Então, o anúncio de emprego é a técnica mais comum, mais usual. E existem duas modalidades de anúncio: o anúncio aberto e o anúncio fechado. Vamos ver daqui a pouco, vamos falar sobre esses tipos. O anúncio aberto é aquele tipo de anúncio que divulga a empresa que está contratando. E o anúncio fechado é aquele que os candidatos não conhecem a empresa, não ficam sabendo qual é a empresa que está selecionando. E aí a gente vai explicar quando usam esse tipo de anúncio privativo, esse anúncio que chamamos de anúncio fechado. Bom, então a gente usualmente também fazemos uso, a colocação desses anúncios nos sites de emprego, né? E aí tem diversos sites hoje no mercado, já bem conhecidos de todas as empresas. Devemos também divulgar essas vagas em alguns sites que são exclusivos para determinados públicos, para determinados tipos de profissional. Devemos divulgar essas vagas em alguns canais especializados na parte de emprego, de carreira, como a revista Você RH, Você SA, a revista Exame. Óbvio que isso tudo vai depender do cargo e do nível hierárquico do cargo que nós estamos buscando profissionais. Uma técnica importante é uma estratégia, uma ação, uma medida importantíssima que contribui de forma indireta para atrair um grande número de profissionais para as empresas, é quando a equipe de recrutamento e seleção produz conteúdos relevantes que falam, que buscam uma comunicação direta com o mercado de trabalho, falando sobre a empresa, mostrando as potencialidades da empresa, o que a empresa tem de bom, por que seria bom para um profissional trabalhar na nossa empresa. Então, cabe à equipe produzir conteúdos que falem disso, porque trabalhar na nossa empresa é trabalhar num bom empregador, numa boa empregadora.
O que a empresa oferece? Por que a gente poderia dizer que a nossa empresa é uma empresa bacana, que vale a pena as pessoas trabalharem nela? Então, a gente tem que apontar esses indicadores, essas evidências para o mercado de trabalho. E aí a gente a gente explica, fala um pouco sobre a dimensão da empresa, especialmente essas grandes empresas, né, que têm um poder, geram uma atratividade natural pela sua importância econômica, né, e social, falar do propósito da empresa, mostrar para os candidatos aspectos da cultura da nossa empresa, dar dicas de carreira para os jovens, é muito bacana, cria uma afinidade, uma aproximação, é, é, mostrar aspectos que caracterizam a cultura da empresa para ver se vai haver uma compatibilização de valores da pessoa com a empresa. Às vezes, a empresa ela realiza trabalhos sociais, ela estimula as ações de voluntariado e ela não comunica isso para o mercado de trabalho. Então, é muito bacana, porque isso certamente, ao ser divulgado, gera uma identificação com muitos potenciais candidatos. E isso projeta no mercado de trabalho uma marca da empresa como uma boa empregadora. Os anúncios de emprego, eles, como eu já disse, são de dois tipos, aberto e fechado. Os anúncios abertos são aqueles que identificam a empresa, identificam pelo uso do nome da empresa, pela logomarca, quando ela explicita quem está contratando. E o anúncio fechado, não. O anúncio fechado é aquele que não divulga a empresa. Então, vamos ver alguns exemplos. Olha, isso aqui é um anúncio aberto. Está bem grande ali a logomarca dessa importante empresa que estava contratando ali um médico do trabalho. Então, ali está claro, é um anúncio aberto. E no anúncio a gente sempre, especialmente nos jornais, né, que agora já estão meio fora de moda, porque todo o recrutamento, quase todo ele agora é digital, é online, né? Mas se a gente, mesmo assim, a gente deve dar um destaque, chamar atenção, porque o que mais as pessoas procuram é pelo cargo, pelo título do cargo. Bom, esse anúncio seria aberto, um anúncio fechado. Embora não tenha um nome escancarado, não tenha uma logomarca, mas tem ali a sua assinatura, ó, Rolls Royce, tem ali o nome da empresa de uma forma mais discreta. É uma grande empresa, né, mundial também, e está ali divulgando a sua origem. Então, é um anúncio também aberto. E esse é um anúncio fechado. Sempre a gente destaca, como eu disse, o nome do cargo, fala que é uma empresa importante, no caso aí uma empresa multinacional, lá de São Paulo, de São Bernardo, mas não dá muitos detalhes. Indica uma caixa postal, que é uma caixa postal que não identifica a empresa, então é assim que funciona. Ricardo, em que situação o RH, utiliza o anúncio fechado? Esse tipo de anúncio, nem todas as pessoas, especialmente cargos mais relevantes, de maior destaque, muita gente não responde a esses anúncios. Mas eles têm uma razão de ser. Tem um caso que é típico quando a empresa recorre ao anúncio fechado. É quando a empresa decide desligar um profissional que é único, só tem um naquele cargo, e a empresa quer
primeiro encontrar um substituto para depois comunicar o desligamento a esse empregado. Então, seria muito deselegante, muito aético se a empresa colocasse um anúncio aberto, onde diz lá que a empresa, qual é a empresa que está contratando, e para um cargo, suponhamos que esse cargo só tenha um supervisor, e se a pessoa se estivesse se deparando com esse anúncio e ele fosse aberto, ela estaria se dando conta de que ela estava demitida. Então, assim, seria muito deselegante, muito aético isso, né? Então, as empresas, diante dessas, porque tem empresas que demitem naturalmente e depois admitem, mas tem empresas que primeiro querem ter o substituto para depois substituir. Isso depende muito do cargo em questão. Então, nesses casos, a gente usa esse mecanismo de divulgar através de um anúncio fechado. Bom, vamos conhecer outras técnicas de seleção que também ajudam na divulgação. Nós também podemos anunciar essas vagas nas empresas, em escolas, né? Quero um engenheiro, um estudante de engenharia, por que não ir divulgar essa vaga diretamente numa universidade? Nós podemos, em vez de apenas colocar um anúncio numa universidade que tenha um curso de engenharia mecânica, por exemplo, em vez de eu botar lá um anúncio de emprego lá na recepção, na portaria, seria mais eficiente se o recrutador conseguisse autorização da instituição, do coordenador do curso, para ter uma palavra com os estudantes daquele curso. E aí, certamente, essa palestra atrairia um número maior de pessoas. Todos os ali presentes tomariam ciência daquela vaga, coisa que nem sempre os alunos vão parar para verificar se tem algum anúncio, alguma novidade ali na recepção do prédio onde eles estão estudando. Então, a palestra vai dar oportunidade aos estudantes de fazerem perguntas, de esclarecerem algumas dúvidas, de perguntar sobre o salário, dos benefícios, enfim. É uma técnica que, mais do que aquele simples anúncio lá na portaria da faculdade, certamente vai atrair um número maior de alunos. Uma outra estratégia, para o mesmo exemplo, que a empresa está procurando estudante de engenharia mecânica, é a gente procurar o coordenador do curso e organizar a visita desses alunos, até por conta, se for uma grande empresa, da própria empresa, que pode disponibilizar um ônibus, vans para levar os estudantes, e certamente, ao serem recebidos por outros engenheiros, né, da sua profissão, eles se encantarão certamente muito mais, aumentando o interesse de mais estudantes por aquela vaga. Então, eles vão visitar a empresa, eles vão conhecer a tecnologia com a qual eles vão trabalhar, vão conhecer os colegas, enfim, é uma estratégia que provavelmente terá a tendência de atrair muito mais estudantes. Devemos fazer uma boa descrição da vaga, né, uma técnica também, né, para facilitar o processo de busca nos sites, e, de novo, né, tornar aquele espaço um espaço de trabalho conosco, de carreiras, um espaço acessível às buscas, usando palavras-chave, hashtags, para otimizar as buscas e o alcance das publicações dessas vagas. Nós também
utilizamos como uma técnica importante para a atração de talentos, especialmente para futuros ocupantes de cargos de liderança, os programas de estágio. O RH organiza e oferece programa de estágio para ter a oportunidade de atrair um número bastante expressivo de estudantes que vão permanecer na empresa, participar de um processo de formação e participar de uma série de desafios, vão participar de uma série de projetos, sem que eles, os estudantes, tenham um vínculo empregatício com a empresa. Poderão ficar durante todo o período de estágio, durante 1, 2 anos, e nesse período a empresa terá a oportunidade de identificar os melhores talentos e, a partir dessa identificação, aproveitá-los para o preenchimento de vagas da empresa e das posições de liderança. Então, os programas de estágio nas grandes empresas, eu vou mostrar números para vocês, eles têm uma atratividade imensa, imensa. E isso propicia à empresa a escolha de profissionais altamente talentosos. Para vocês terem uma ideia, nas grandes organizações, muitos presidentes atuais, muitos diretores e, obviamente, em maior número, muitos gerentes foram ex-estagiários ou participantes de programas de trainee. Então, os programas de estágio é uma fonte, é um meio, muito importante e para suprimento de posições de liderança, das lideranças futuras. E, por isso, constitui uma técnica, um meio de divulgar uma vaga e nessas pessoas nós encontrarmos profissionais para o preenchimento das vagas. Uma outra técnica importante é divulgar as vagas, divulgar para os próprios empregados. Então, às vezes, tem empresas, assim como tem empresas que só tem 1, 2, 5, 10 empregados, tem empresas, essas empresas têm 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 empregados. E quando essa empresa é uma empresa bacana, que os empregados gostem de trabalhar nela, certamente eles serão bons divulgadores, boas relações públicas. E muitas empresas, já estou falando da outra técnica, utilizam as indicações de candidatos pelos funcionários. E, embora a gente ouve muito o pessoal criticar esse negócio das indicações, mas essas indicações são bem-vindas, são indicações que, na prática, apresentam uma maior eficácia. Elas dão muito mais certo, porque quando um empregado indica um colega, um amigo, alguém para uma vaga da empresa, ele, de alguma forma, ele se compromete, né, com essa indicação e também essa pessoa chega à empresa com uma possibilidade maior de dar certo. Lembram do que eu falei quando a gente traz alguém de fora? É sempre um ponto de interrogação. Essa pessoa chega na empresa e só vai conhecer realmente os problemas quando ela estiver trabalhando. Ao passo que quando um funcionário convida alguém, algum amigo, algum colega, ele vai falar dos prós e dos contras da empresa. Então, essa pessoa chega já mais ciente de algumas dificuldades e por ser alguém que está sendo indicado,
a tendência é que essas indicações atraiam pessoas também de boa qualidade. Então, tendem a dar muito certo em relação às seleções que a gente busca de fora. Divulgação das vagas, como eu já disse, naquele espaço interno, no site da empresa, no Trabalhe Conosco, no Carreiras, e também uma forma indireta, né, direta de divulgar as vagas e de alcançar e de gerar a atratividade, despertar o interesse especialmente dos estudantes, é participar das feiras de estágio, feiras de ciências nas escolas. Então, é uma oportunidade também de projetar nesses ambientes uma imagem positiva, visando atrair futuramente esses estudantes. É importante também a equipe do RH ter um blog, eu já comentei, e nesse blog a gente poder apresentar matérias, poder apresentar conteúdos que sejam úteis em termos de carreira, especialmente para quem está ingressando no mercado de trabalho, para apresentar matérias específicas sobre as diversas áreas funcionais da empresa, apresentar vídeos com depoimentos por exemplo, desses diretores, desses gerentes, demonstrando que, olha, eles tiveram oportunidade de crescimento na sua trajetória profissional dentro da nossa empresa, vídeos com depoimentos de pessoas que estão satisfeitas, realizadas dentro da organização, vídeos com os próprios trainees, com os próprios estagiários, dando o seu testemunho do quão organizado e importante para a sua formação a organização, a forma como o programa de estágio, o programa de trainee, a forma como eles estão estruturados. Então, esses depoimentos reforçam uma imagem positiva da empresa. E também, nesse espaço, nesse blog, apresentar também aspectos que revelem como é a cultura, como é o modo de ser da nossa empresa. Então, aqui eu quero chamar a atenção das indicações das empresas que incentivam e premiam os seus empregados pelas suas indicações quando as empresas contratam esses terceiros indicados pelos próprios funcionários. Então, as empresas vêm incentivando, vêm aumentando, né? A Deloitte, isso foi no ano de 2012, há muitos anos atrás, a Deloitte apresentou uma informação e eu registro sempre, olha, em 2010 eram 44% das organizações usavam as indicações, 2012 esse patamar já alcançou 68% das empresas. A Contax, que hoje é LIC, né? Ela tem um programa, indique um amigo. Então, as empresas, quase todas as grandes empresas têm um canal, né, para indicar pessoas. O Votorantim tem um programa Indica, um programa já criado lá em 2013, também para a indicação de candidatos pelos empregados. E aqui eu vou apresentar alguns valores, e esses valores quero aqui tomar o cuidado de dizer que eles talvez possam não existir mais, são sempre informações oficiais que eu
aproveito, né, como professor para colocar nas minhas aulas, mas que possam estar defasados ou possam até não mais existir essa prática em algumas das organizações que eu vou mencionar. Então, abaixo, uma gigante do mundo químico, na época, pagava R$ 700 pela pessoa contratada. A Goodyear também, 42%, aqui eu me equivoquei. E aqui a GlaxoSmith, é um laboratório farmacêutico lá do Rio, pagava R$ 1.200. A Transocean, R$ 500. Monsanto, 1.250. Google, R$ 5.000. Havaia, 3.000. BASF, 700. Rosen também utilizava esse processo de indicação. Aqui eu vou quero falar um pouquinho do recrutamento online, hoje em dia, antigamente esse processo era todo manual. O gestor, ele quando encaminhava uma vaga, por exemplo, na segunda-feira para o RH, nós tínhamos que esperar até o final da semana para divulgar no domingo, que era o dia da semana que os grandes jornais de grande circulação tinham os seus classificados de emprego. E aí você pedia que o candidato fosse um administrador, aí mandavam os currículos, os engenheiros, os médicos, psicólogos, e tudo que é tipo de formação. Então, isso hoje está totalmente otimizado, né? Há uma série de filtros que nós utilizamos no recrutamento online, e aqui está mostrando uma pesquisa que a Você SA fez em parceria com a BRH, as melhores plataformas em relação aos níveis hierárquicos. Então, o recrutamento online, nós podemos... Hoje, todo mundo está na mira, está sendo observado pelos recrutadores, todo mundo está no radar desses profissionais através das redes sociais, né? Nelas, os recrutadores identificam candidatos, os selecionadores confirmam alguns comportamentos, algumas habilidades, o modo dos candidatos interagirem com outras pessoas, a questão uma série de questão de comportamento a gente pode checar, confirmar através dos contatos sociais feitos pelos candidatos. É muito importante também, e os recrutadores utilizam muito, né, os próprios selecionadores acompanham as discussões que são feitas em fóruns dentro de determinadas áreas da empresa. E através dessas discussões, desses fóruns, desses grupos de discussão, os profissionais de recrutamento identificam talentos e também os próprios selecionadores utilizam esse recurso para confirmar, para identificar profissionais interessantes para a empresa. Nas redes sociais, as redes vão revelar gostos, atitudes, comportamentos, características pessoais, formas, maneiras como os candidatos se relacionam, né, junto aos seus colegas, seus amigos e as pessoas da sua relação social. Nós vamos também identificar alguns comportamentos agressivos, totalmente indesejáveis, através
do monitoramento das redes sociais, acompanhando o comportamento de alguns candidatos que se interessaram pelas nossas vagas. E para falar de recrutamento, nós temos que falar sobre o EVP, o Employee Value Proposition, que é uma proposta de valor da empresa para os seus colaboradores. Então, as empresas que têm uma gestão de pessoas estruturada, organizada, bacana, o RH procura definir uma proposta de valor. E essa proposta ela é feita, é construída a partir das condições de trabalho que a empresa oferece aos seus colaboradores. Então, o RH tem que procurar demonstrar para o público externo, para o mercado de trabalho, qual é a proposta de valor da empresa, para gerar um encantamento, para gerar um maior grau de atratividade para os processos de seleção. Então, por exemplo, o que seria colocado, o que uma empresa pode, quais são os critérios, quais são as referências para uma empresa poder criar a proposta ou construir uma proposta para ser divulgada, uma proposta de valor para os empregados. Falar sobre o salário, se a empresa pratica um salário justo e se a empresa pratica um salário mais do que justo, um salário competitivo, que fica acima da média de mercado, que a empresa oferece aos colaboradores um pacote diferenciado de benefícios, que proporciona planos de encarreiramento, de crescimento profissional, que oferece oportunidades de desenvolvimento, de treinamento, de atualização profissional, que procura proporcionar trabalhos desafiadores, que a empresa tem um tempo médio grande, um tempo que demonstra a estabilidade do emprego. Tem empresas que o empregado antigo, você entra numa empresa, o empregado antigo tem 1, 2 anos. E tem empresas que têm o tempo médio de 10, 12, 15 anos. Então, esse é um indicador de valorização, um indicador de que a empresa vai dar estabilidade às pessoas contratadas. Falar sobre se a empresa tem um ambiente de trabalho seguro, falar sobre as taxas de frequência, as taxas de gravidade, que são indicadores usados pela equipe de engenharia de segurança para revelar oficialmente os números, digamos assim, relativos aos acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais. Falar que o ambiente de trabalho, então, é um ambiente seguro e demonstrar que, além de seguro, a empresa oferece um ambiente de trabalho saudável, que as pessoas trabalham com um clima organizacional bacana, de cooperação. Isso é muito bacana, que as pessoas se respeitam reciprocamente, que a empresa cumpre as suas obrigações trabalhistas, os direitos humanos são respeitados, que as pessoas têm liberdade para fazerem melhor o seu trabalho, para poder melhorar o seu trabalho, os processos de trabalho da empresa, que a liderança da empresa é uma liderança capaz, uma liderança receptiva, aberta aos colaboradores, que a empresa reconhece os empregados utilizando, por exemplo, a meritocracia, pagando, né, por exemplo, oferecendo aumentos de mérito àqueles que se destacam, pagando, às vezes a empresa tem bonificação, tem
participação nos lucros, assim como tem algumas que têm, além dos 13, um 14º, e que a empresa é uma empresa respeitosa em relação às políticas de inclusão, de diversidade, de equidade, que a empresa tem compromisso com o meio ambiente, com a sociedade. Então, são essas coisas, só que verdadeiramente falando, que podem serem usadas pelo RH na construção de uma proposta que demonstre o valor que a empresa dá aos empregados e, consequentemente, que ela vai estar sinalizando para o mercado, buscando uma maior atratividade para os seus processos de seleção. Então, essa proposta de valor, só para vocês terem uma ideia da importância, uma pesquisa feita pelo LinkedIn sobre comportamento dos candidatos quando buscam a sua colocação no mercado, 75% deles pesquisam detalhes sobre as características da empresa, sobre o que a gente acabou de falar antes de se candidatarem. Então, por isso a importância da gente usar esse espaço Trabalhe Conosco, ou algumas empresas chamam de carreiras, né, para fazer uma divulgação sincera das suas qualidades, do carinho que a empresa tem, da valorização, do respeito pelo capital humano. E aqui eu trago um estudo, né, feito pela Michael Page, que é uma empresa de seleção, uma empresa global, mostrando aqui fatores que despertam o interesse dos profissionais pelas empresas, né? E aí colocando em primeiro lugar as oportunidades de desenvolvimento profissional. Em segundo lugar, o equilíbrio profissional e pessoal, a remuneração em terceiro lugar, e assim vai. Então, é um estudo feito com 3.000 pessoas em 2017, mas que tem uma boa referência também nos dias de hoje. E aqui eu trago um quadro de um estudo feito pela Companhia de Talentos, que é uma extraordinária empresa que faz, acho que eu posso pecar pela memória, mas acho que há mais de 20 anos eles fazem um estudo, alguns era só no Brasil, já há anos, feito em várias empresas da América do Sul, da América Latina, escutando, no caso, agora em 2024, foram ouvidos 93.550 brasileiros, jovens e pessoas que ocupam posições médias, de liderança média e de alta liderança nas empresas, foram ouvidas sobre o que é para eles, o que representa para eles uma empresa do sonho deles. E aí, nesse quadro, são apresentadas as razões da escolha deles. A seguinte pergunta: já os principais motivos pelos quais estas empresas foram citadas. Eles sempre escolhem, todo ano, as 10 empresas do sonho e trazem a razão pela qual, as principais razões pelas quais essas pessoas escolheram essas 10 empresas. Então, isso é um bom indicador também para o RH se espelhar, né? Porque é uma pesquisa maravilhosa que eu deixo aqui a sugestão que vocês todos possam acompanhar através da Companhia de Talentos para conhecer. Eles fazem um trabalho bacana também de programa de estágio, programa de trainee, e fazem esse belíssimo estudo, essa belíssima
e consistente pesquisa que gera para todos nós, profissionais de RH, excelentes insumos e para toda a alta administração da empresa. Bom, vamos dar agora exemplo do que as grandes empresas, e quase todas elas, o que elas divulgam nos seus espaços de carreira. É basicamente o que eu já coloquei para vocês, mas eu vou explicitar aqui. Eu procurei resumir o que a BAT, né, BAT, a antiga Souza Cruz, a Johnson Johnson, Votorantim, Cimentos, Gerdau e a Vale. Eu fiz um apanhado do que esse espaço carreiras ou trabalho conosco dessas empresas, o que eles apresentam, e registrei aqui. Bom, eles destacam a presença nacional, né, que são empresas muito grandes, com atuação nacional, como demonstrando a possibilidade de mobilidade, de crescimento, de oportunidades profissionais. Apresentam à empresa o seu histórico, seus produtos, suas áreas de atuação profissional e apresentam também, obviamente, as suas propostas de valor. Enfatizam, né, são empresas muito bem administradas, enfatizam a sua remuneração competitiva, o seu pacote diferenciado, atraente de benefícios, apresentam as principais áreas mais recorrentes em termos de captação de profissionais, apresentam com detalhe os programas de estágio, os programas de trainee, os programas de diversidade, de equidade, de inclusão, os respectivos grupos de afinidade, os programas que a empresa oferece para desenvolvimento dos seus gestores, apresentam as suas credenciais como bons empregadores, as certificações e os reconhecimentos nacionais e internacionais que essas empresas recebem pelo seu destaque econômico, social, ambiental, ou como bons gestores de pessoas. Apresentam também a forma como as empresas trabalham, né? As iniciativas de sustentabilidade, o compromisso social, ambiental da empresa, apresentam os seus bancos de talento, alguns programas que eles têm para deficientes físicos, alguns programas de incentivo para ocupação e permanência do trabalho para as mulheres. Mostram também depoimentos de funcionários elogiando as suas oportunidades de crescimento profissional, apresentam as vagas e as oportunidades internacionais de carreira, né, que muitas dessas, eu não sei agora toda a de cor quais as que eu mencionei, mas muitas, se não todas, são multinacionais, então elas operam, mesmo as que são nacionais. Eu aqui estou me recordando da Gerdau, da própria Vale, não me recordo mais das outras, mas são empresas nacionais que operam em vários países, né? Destacam aqueles diretores, alguns até, não sei se teve algum caso aqui de presidente, mas de diretores que foram estagiários ou foram trainees. E apresentam também algumas vagas importantíssimas que são oferecidas ao mercado de trabalho. Aqui eu apresento a pesquisa que eu mencionei anteriormente, da Companhia de Talentos, apresentando
a pesquisa, o resultado da pesquisa de 2024, as 10 empresas que foram escolhidas por esses quase 100 mil entrevistados pela Companhia de Talentos. Aliás, precisamente está ali o número 93.550 pessoas só no Brasil, dos quais 70.166 jovens estudantes e recém-formados na faixa etária de 17 a 26 anos. Um público típico desejoso pelas empresas. E também 18.710 profissionais que ocupam a média gestão como coordenadores e também como gerentes plenos. Então, olha aí tem, em primeiro lugar, Google, segundo lugar, o Itaú, terceiro lugar, a Ambev, quarto lugar, a Vale, quinto lugar, a Nestlé, sexto, Bradesco, sétimo, Microsoft, oitavo, a Globo, nono, a Natura e em décimo lugar, a Petrobras. Então, isso serve, inclusive, para fins de networking, né? De consultar, de procurar conhecer o que essas empresas fazem, a ponto de serem tidas, consideradas como empresas do sonho dessas pessoas. E aí, os principais motivos que levaram esses respondentes a indicarem essas empresas como suas empresas do sonho, de seus sonhos. Então, essa parte de desenvolvimento profissional, da empresa desfrutar de uma boa imagem no mercado, de ter remuneração, isso tudo a empresa deve capitalizar, deve destacar na sua divulgação ao mercado. Agora vamos falar de um outro conceito importante, que é o employer branding, que é o quê? É o resultado dessa marca de um bom empregador, de uma boa empresa junto ao mercado de trabalho. É a capacidade, o employer brand é a capacidade de revela, mostra, torna uma empresa mais capaz de captar, de atrair talentos. É uma estratégia adotada pelo RH para projetar junto ao mercado de trabalho uma imagem positiva da reputação da empresa como uma boa empregadora, a fim de aumentar a atratividade de talentos para as organizações e garantir, obviamente, para os seus colaboradores o engajamento e a retenção deles. E aí, como fazer isso? Também eu quero deixar aqui algumas recomendações. Como que nós, de RH, podemos buscar fazer da nossa empresa uma boa empresa, uma empresa de boa reputação junto ao mercado? Que não basta a empresa ser boa. Tem muitas empresas que são boas, mas que não se fazem conhecidas. Então, ela deixa de gerar essa atratividade quando elas colocam um anúncio de emprego. Então, eu vou mostrar para vocês o grau de atratividade dessas empresas que conseguiram ter essa reputação positiva no mercado de trabalho. E aí, como que nós podemos fazer isso também de uma forma mais sintética? Olha, é tentar fazer com que a empresa entre no hall das melhores empresas para se trabalhar. Existem duas grandes empresas que fazem esse ranking anual, e aí as empresas se inscrevem candidatando-se
a ingressar nesse rol que dá às empresas ingressantes uma grande credibilidade, uma grande credencial, uma grande reputação quando são escolhidas. E, geralmente, essas empresas são escolhidas pelos próprios indicados e um dos critérios, um dos pilares para essa escolha é as empresas terem um ótimo clima organizacional. E uma empresa só consegue ter esse conceito dos empregados quando ela é uma empresa muito bacana, merecedora dessa credibilidade, é que os empregados consideram que o ambiente de trabalho é muito legal. Então, estar nessa lista, ter esse reconhecimento, fazer parte desse seleto grupo de 100, 150 empresas consideradas pelos próprios empregados como um lugar excelente para trabalhar, é um diferencial de atratividade. Outra estratégia é ser reconhecida, como algumas são, como as melhores empresas para crescer na carreira. Então, por exemplo, o LinkedIn tem outras instituições que fazem também esse reconhecimento e essa premiação. É buscar, juntar, reunir as condições da própria empresa para ser considerada assim. Aí a importância daquilo que eu falei, da empresa participar das feiras junto aos estudantes, feira de ciências, feira de emprego, da empresa dar dica para os jovens, das empresas ter um programa de estágio, mas não um programa de estágio qualquer, um programa de estágio para que as pessoas possam ter um complemento acadêmico, um complemento técnico da sua formação dentro da própria organização. Tendo a oportunidade de ter numa grande empresa, numa empresa organizada, a possibilidade de complementar a sua formação. Então, é desse jeito. Então, a empresa mostrar, a empresa ter programas, assim como tem programa de estagiário, programas de trainee, programa de diversidade, programa para as mulheres, programa de retenção das mulheres quando voltam do auxílio maternidade, ter programas para ofertar aos jovens aprendizes como gerando possibilidade de primeiro emprego para esses jovens. Então, assim, é dessa forma e mostrando que a empresa oferece possibilidade de crescimento, oferece estabilidade no emprego, tem trilhas de desenvolvimento para viabilizar o crescimento das pessoas, que a empresa tem um processo, um planejamento de carreira, mostrando todas as trilhas de crescimento nos diferentes grupos funcionais, quais são os caminhos para a pessoa crescer na área financeira, na área de logística, em RH, na área de TI, na área de produção, em todas as áreas da empresa, o empregado ter ciência de quais são as possibilidades dele crescer, quais são os requisitos para ele passar para o próximo degrau dessa sua trajetória profissional. Então, mostrar que a empresa tem planejamento sucessório para escolher sucessores para que vão ocupar futuramente posições de liderança e posições de cargos-chave da empresa. Então, é desse jeito que se constrói as condições para uma empresa se candidatar e, obviamente, ser uma das escolhidas entre as que oferecem uma possibilidade bacana de carreira para os profissionais. Ser reconhecida
pela qualidade, pelo seu compromisso da empresa, óbvio, né? Em relação ao respeito às políticas de diversidade, de equidade, de inclusão. Então, hoje é uma pauta, né, uma agenda é, altamente, é, é, altamente trabalhada pelas grandes empresas. Então, assim, é se distinguir através desses caminhos, escolher um caminho desses para, como um diferencial da empresa para ela ter esse reconhecimento. Fazer parte, eu mencionei essas 10 empresas escolhidas como a empresa do sonho, fazer parte de uma dessas 10 empresas, isso é um espetáculo. Isso para uma empresa é um reconhecimento fantástico, é um reconhecimento super consistente, é um negócio que a empresa bota no seu currículo, é um diferencial competitivo muito bacana que a empresa tem. E, como eu disse, organizar e oferecer programa de estágio, programa de trainee, diversidade e inclusão, programas para jovens aprendizes, publicar o balanço social. Publicar o balanço social. Eu fui um dos precursores no Brasil a publicar balanços sociais. Publiquei numa empresa durante 6 anos consecutivos balanço social. Assim como as empresas publicam os seus demonstrativos financeiros para prestar contas à sociedade, aos investidores, ela também deveria publicar os seus balanços sociais. E muitas empresas fazem um trabalho no plano social fantástico, fantástico. Empresas que assumem um mecenato de uma causa social, de um problema social brasileiro qualquer, ela assume aquilo como um compromisso para tentar mitigar esse problema, esse problema social. A empresa incentiva os empregados, liberam os empregados em algumas horas de trabalho para eles realizarem atividades voluntárias. As empresas assumem e realizam projetos sociais super bacanas, super bacanas. Então, por que não divulgar? Então, através da divulgação do balanço social, a empresa também consegue, de alguma forma, projetar essa imagem da sua cultura, dessa valorização que a empresa dá aos empregados, aos problemas sociais que ela também tem compromisso pelo desenvolvimento do país. E projetar também de uma forma positiva, e aí a equipe de RH, a principal liderança de RH, o diretor, o gestor, o gerente, o diretor, o vice-presidente, enfim, seja quem for, projetar positivamente, usar os relatórios anuais da empresa, especialmente se ela for uma SA, e aí, através dos relatórios anuais, dos relatórios de sustentabilidade, para demonstrar essa imagem que a empresa quer projetar no mercado de trabalho como uma boa empregadora. Então, eu queria mostrar alguns números. A Algar, em 2019, mostrando aí a sua preocupação em construir essa imagem positiva perante os talentos. Companhia Siderúrgica Nacional. Aqui eu vou mostrar alguns números que provam a capacidade de atração, o grau de atratividade, o employer branding, a reputação que algumas empresas têm junto ao mercado de trabalho. Quando elas colocam um anúncio
as pessoas são desejosas, há um enorme interesse das pessoas ingressarem por conta das informações que elas têm sobre uma determinada empresa. Então, olha, CSN em 2023, um programa de trainee, 16 mil pessoas inscritas para um processo oferecendo vagas para 60 trainees, 16 mil, uma vaga para cada 266 candidatos. Vejam a qualidade de seleção que uma empresa pode fazer com esse grau de atratividade. Olha, estatisticamente, como é grande a possibilidade da empresa escolher talentos, pessoas fantásticas para serem incorporadas ao quadro de pessoal. Colgate, a cada ano, 7 mil pessoas acessam, visitam esse espaço, Trabalhe Conosco, site de empregos da empresa. Unilever, programa de estágio, só para mostrar aqui, isso é um programa, é uma informação de 3 anos, 2004, 5, 7, mas só para mostrar a quantidade, 14, 15, 18 mil pessoas inscritas. Olha só, gente, como essas empresas são cobiçadas. Programas de trainee, o programa de trainee também da Unilever, olha aí, 19, 24, 26, 27 mil candidatos. Olha que bárbaro, gente, olha que bárbaro. Unilever, ela tem uma tradição com o programa de trainees. Isso era uma informação antiga, olha só, que já existia o programa há mais de 40 anos, um programa que recebe em torno de 46 mil inscrições por ano, e aí, nessa época, ela informando que cerca de 21% dos cargos de alta gestão da empresa eram ocupados e devem continuar sendo por antigos participantes dos programas de trainee. Itaú, 2012, 43 mil pessoas inscritas no programa de trainee. Ambev, 74 mil para 21 vagas. Olha só, uma vaga para cada 3.500 candidatos. Por isso que muita gente que hoje ocupa cargos de liderança, cargos de diretoria em várias empresas são ex-Ambev, porque foram ex-trainees, e uma pessoa, para passar por esse crivo, tem que ser um talento muito especial. Então, olha a importância da empresa ter essa atratividade. Votorantim, 26 mil candidatos, uma relação de 1 para 577 candidatos. Bayer, para 72 vagas, 12 mil pessoas se inscreveram. Embraco, Joinville, fabricante de compressores, 13 mil inscrições, uma vaga para cada 1.625 candidatos. Gerdau, uma empresa gaúcha, uma empresa com um orgulho também nacional, assim como a Embraco, né? Assim como a Vale, assim como Petrobras, como tantas outras, 24 mil pessoas participaram do programa de trainee. Andrade Gutierrez, 37 mil. Mas olha, a pessoa vai passar, assim como na Gerdau, passa dentro desse programa de formação, vai passar fazendo a sua formação em vários países. Olha que oportunidade internacional bacana, diferenciada. Ambev, olha aí, só em 2019, isso é uma informação oficial, recebeu 250 mil currículos. Olha que atratividade, olha que
Employer Brand. Braskem, empresa petroquímica, olha, 25 mil pessoas no programa de estágio. Vivo, 246 mil inscrições no programa de jovem aprendiz. E usando aí a rede TikTok, que tem uma linguagem muito próxima, que tem uma afinidade aí com o público jovem. A Vivo, 40 mil pessoas em 2024 inscritas no programa de estágio e 35 mil no programa de trainee. A Vivo está usando a plataforma da GUP também, que é uma empresa muito bacana, uma empresa que tem ajudado, que presta serviço para grandes organizações. A Vivo teve para 12 mil vagas, ela teve mais de 1 milhão de pessoas se candidatando ao emprego na companhia. Então, assim, usou da tecnologia oferecida, proporcionada aí pela GUP, para dar conta desse desafio de atender mais de 1 milhão de candidaturas. A Gol, programa deles de estagiário com mais de 6 mil pessoas. Arcelor, 103 mil pessoas inscritas no programa de estágio. Olha que bacana, gente. Então, esse assunto que nós estamos falando, ele tem uma relação com a questão da rotatividade de pessoas dentro da organização. Nós chamamos esse fluxo de entradas e saídas de admissões e demissões que acontecem num determinado período de tempo e geralmente nós de RH calculamos essa rotatividade mensalmente nas empresas, chamamos essa rotatividade de turnover, né? Bem abrasileirado. E esse cálculo é o cálculo, nós temos dois cálculos, duas fórmulas para calcular essa rotatividade, que é essa que calcula o percentual de pessoas desligadas, e tem uma outra fórmula que é mais teórica, menos empregada, que soma admissão mais demissão, divide por 2, multiplica por 100, divide pelo total de empregados. Então, mas essa é a fórmula mais usual para a gente calcular. E por que eu estou falando disso? Né? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque isso tem a ver, o turnover é uma das métricas que o profissional de seleção deve usar, deve acompanhar, porque ele mede a eficácia também do processo de seleção. Uma empresa que tem um turnover elevado durante o período de experiência indica que algo está errado nos processos de seleção. Então, por isso eu estou trazendo a fórmula do turnover, explicando o conceito de turnover, que é uma informação trivial, básica nas organizações, para dizer que esse indicador, de certa forma, é um dos indicadores, assim como o próprio tempo médio, que é um indicador que guarda uma certa relação com o turnover, mas o turnover, especialmente de pessoas recém-contratadas, tem tudo a ver com o processo de seleção. Se a gente tem esse turnover de período de experiência, durante os 6 primeiros meses, se esse turnover não for baixo, é sinal que temos problemas no nosso processo de seleção de pessoas. Ok? Então, eram essas as considerações.